Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. Pessoal, recebi alguns questionamentos sobre a chamada PEC paralela. Já está em discussão no Congresso Nacional a chamada PEC paralela, que, como eu disse em outras oportunidades, é uma forma dos parlamentares, os congressistas, enfim, dos deputados e senadores corrigir o que fizeram com a aprovação da reforma da Previdência. Para vocês terem uma ideia, o texto que veio da Câmara dos Deputados para o Senado deixaria de fora todos aqueles trabalhadores que exercem as suas atividades diante de periculosidade ou diante de uma insalubridade. Focando aqui no caso da periculosidade, que é quando o trabalhador corre efetivamente risco de vida, e aí nós citamos como exemplo o caso dos guardas municipais, os vigilantes que trabalham armados, os agentes de trânsito, enfim, citando aqui apenas algumas categorias de forma exemplificativa. Logo na sequência eu vou soltar pequenos trechos do que foi discutido nos debates dessa PEC paralela e mais adiante vocês verão um vídeo em que o senador Paulo Paim fala exatamente o que nós estamos defendendo desde o início, que é a atrocidade que essa reforma da Previdência faz para com os trabalhadores. Acompanhe na sequência, primeiramente, trecho dos textos do que fora discutido e logo depois vocês ficarão com a entrevista que o senador Paulo Paim concedeu à agência Senado. Na PEC paralela, o relator, senador Tasso Gereissati, juntou as sugestões de mudanças que ele considerou relevantes, mas que não entraram na PEC principal para que o texto não tivesse que voltar para a Câmara. A inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência é o principal ponto da PEC paralela e o que provoca mais polêmica. Se você não incluir estados e municípios, você está limpando o chão com a torneira aberta. Que é o que aconteceu, foi uma opção política da Câmara, respeito à Câmara, mas muito equivocado sobre o aspecto previdenciário. Com a inclusão dos estados e municípios, segundo as perspectivas e os dados fornecidos pelos próprios estados e pela área da economia do governo, geraria uma economia de 350 bilhões de reais em 10 anos. Então é necessário fazer. Essa reforma da Previdência ela é tão ruim que está havendo a necessidade de fazer uma PEC paralela. Olha, o sistema é bicameral. Eu falei isso com o relator. Não pode mudar substancialmente, entrar no mérito e alterar, porque senão volta para a Câmara. Que volte para a Câmara. Na PEC paralela, há a proposta de inclusão dos estados e municípios por adesão. Cada estado e cada município teria que votar uma legislação complementar, uma lei complementar, aderindo à reforma que nós fizemos para os servidores da União. Acho que é um grande avanço que a gente pode construir. Se vai entrar ali estados e municípios, tem que entrar cálculo de benefício, tem que entrar questão especial, tem que entrar a questão da aposentadoria por invalidez, que são mudanças de texto e não só emenda supressiva ou de redação. A PEC paralela, na verdade, virou um ponto de interrogação, não só para nós que estamos aqui dentro, mas também para todo o povo brasileiro. Todo mundo quer sabermos, afinal, o que vale, o que é isso, o que é aquilo. Vamos fazer uma audiência pública demonstrando que a PEC na paralela é um nome, digamos, de ficção, É muito importante garantir essas regras mais brandas para esses trabalhadores, senador? Veja bem, o que a PEC que veio da Câmara apresenta aqui para nós? Ela botou num artigo que é proibido se aposentar quem trabalha em área de alto risco. Serviço perigoso, explosivo, produtos químicos, aí não pode se aposentar com o princípio da aposentadoria especial. Como é que é hoje a lei? Hoje quem trabalha nessas áreas, vigilância, guarda de trânsito, guarda municipal, eletricitário, enfim, se aposenta com 25 anos de contribuição. O que diz a PEC? Eles não podem mais se aposentar.
é a proposta mais radical, mais perversa do conjunto da obra que está nessa proposta. Veja hoje que no Chile, está em todos os jornais, todos do Brasil, demonstra que o governo do Chile, o presidente pede perdão por ter adotado esse tipo de proposta que quer aprovar aqui no Brasil e, ao contrário do Brasil, manda aumentar em 20% as pensões e benefícios e aponta para pagar o movimento de milhares e milhares de pessoas nas ruas uma nova reforma da Previdência na linha do que tem no Brasil e não naquilo que o atraso fez atraso e o Brasil quer copiar. Quer dizer, a PEC, a proposta, ela é mais rigorosa com esses trabalhadores do que hoje, do que as regras que... Eles acabam. Veja bem, cidadão ia se aposentar ao fim do ano agora, um vigilante, 25 anos de contribuição. O que é dito para ele? Não, tu não te aposenta mais no fim do ano, tu só vai te aposentar quando tiver 65 anos de idade e 40 de contribuição. É uma área que não tem estabilidade e vai ter que trabalhar 80 anos para conseguir 40 anos de contribuição, ou vai se aposentar, se ele quiser nos 20. Porque muita TV mostra aí, a idade mínima para você se aposentar é 20 anos. Mas por que não fala que para efeito de aposentadoria, para manter o salário dele, é 40? Ele só fala em idade mínima. Agora é 40 anos de contribuição. Quem está me ouvindo aqui agora, quer te aposentar com o princípio da integralidade, que não vai ser integral, porque a média agora é de toda a vida laboral, te prepara para trabalhar 80 anos. Senador, o senhor acha possível aprovar esse destaque hoje? O que aconteceu ontem que estavam discutindo esse destaque e a sessão foi interrompida? Olha, depois que eu vi ali no plenário o que aconteceu, o plenário tinha decidido votar pelo destaque, que nós defendemos, as bancadas de oposição apresentaram. Estava tranquilo que seria aprovado. De uma forma que é muito comum aqui na casa, eles alegaram falta de quórum, que quem tem quórum aqui é o governo tinha 60 votos no plenário, alegaram falta de quórum, jogaram para esta manhã, de quarta-feira. A minha experiência aqui em Brasília mostra que entre o céu e a terra, no submundo de Brasília, entre a noite e o dia, pode acontecer muita coisa. Eu fui constituinte, eu vim interromper no meio da Constituição e no outro dia a votação muitas vezes mudava de lado. O meu receio é esse. Espero que com o Congresso em tese renovado isso não aconteça e aquela vontade do plenário de ontem se reflita hoje pela manhã. Agora, tem algum impacto, tem impacto financeiro, senador? Qual seria o impacto financeiro dessa mudança? Essa é uma boa pergunta, porque alguns ali falavam em 65 bi, outros falavam em 20 bi, outro falou em 18 bi, outro falou em 8 bi. Então, não sabem. Por que não sabem, pessoal? Porque o debate desse destaque é só para garantir que uma lei vai definir quais aqueles que terão direito efetivamente à periculosidade. Como não tem lei hoje, eles têm que ir na justiça. O que é a vontade do governo? Cravar na Constituição, carimbar na Constituição um artigo ou um parágrafo, um complemento que diga eles não têm direito, em hipótese nenhuma, de se aposentar. Isso é um absurdo. Nem que assim aqui acontecesse, iria para o Supremo e esse debate vai continuar. Por isso que eu acho que a tendência, o bom senso, é o Senado suprimir essa parte e fazer com uma lei, então, regulamente essa questão. O destaque da rede tem a ver com isso também, que é retirar a idade mínima para esses trabalhadores. Um outro destaque, aí é aqueles que trabalham em área insalubre, penosa e prejuízo à saúde. Por quê? A Câmara mudou para cá o projeto dizendo, mineiro só 15 anos, metalúrgico 25, professor 25, mas vincula a idade. Vamos dar um exemplo. O metalúrgico pode trabalhar com 20 anos, mais 25, 45, só que tem que ter 60. E aí, como é que faz esse 15 anos? Quando vai trabalhar onde? Se proíbe de trabalhar. Então, não tem pior ainda. 15 anos no subsolo, conforme o século XXI, 15 mais 25, 36, para 55 faltam 19 anos. E daí, como é que faz? Eu dou o meu próprio exemplo. Eu fui metalúrgico. Quando eu vou no médico fazer um exame, o médico diz, tu fumou toda a vida, né, pai? Eu digo, eu nunca fumei. Mas o que é isso, então, no pulmão? É porque eu trabalhei em fundição, forjaria, nessas áreas. Eu estou aqui firme, porque estou no Congresso há 32 anos. Mas se eu estivesse lá na fábrica, eu tinha que estar aposentado já
há mais de 30 anos atrás eu já estaria aposentado. Mas, senador, é só uma última pergunta. O senhor está indo para uma reunião com os líderes do governo, é isso? É para discutir esse assunto? Exatamente. Eles pediram uma reunião e eu não me nego em nenhuma reunião. Líderes aqui no... Do representante do governo, né? Que pediram, o líder do governo, o Fernando Bezerra, vamos conversar para ver se... Porque aqui não é uma questão de vencido ou vencedor, né? De quem ganhou ou quem perdeu. Aqui é uma preocupação de não se fazer injustiça com esse setor que é de todos o mais prejudicados. Esse assim, é um extremo da injustiça. Eu dizia ontem no plenário e repito aqui, para mim não importa se é 10, 20 a 1 milhão. Se vai se fazer injustiça, nós temos que combater a justiça. Não tem razão de nós estarmos aqui no Congresso colaborando para que pessoas sejam injustiçadas, condenadas à morte, trabalhando sem o direito de se aposentar, que é o caso desse setor. Sai um acordo aí dessa reunião. Olha, eu sou sempre aquele que tem esperança, né? Eu sempre digo que a minha vida e as causas que eu defendo, elas são pautadas no verbo esperançar, que não é só ter esperança não, que não adianta. Esperançar é ter esperança e lutar, pelear para fazer acontecer as boas causas. Senador, obrigada, um bom dia.